Boa noite a todas e todos. Eu sou a Patrícia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo. Eu estou aqui na companhia, está desse lado aqui, do Leonardo Sica, nosso vice-presidente, para mais um Pontos e Vistas, o nosso programa semanal para trazer para toda a advocacia paulista o que há de novo, o que há de quente, o que há de importante se discutindo no meio jurídico. E nessa segunda-feira a gente tem um convidado mais do que especial, tanto pela própria pessoa dele, eu estou falando aqui do Oscar Vilhena, o diretor da Faculdade de Direito da FGV, mas também pelo tema do que ele vai falar, do qual ele vai falar, que é, eu acho que indubitavelmente, o tema que tem sequestrado toda a atenção da comunidade jurídica. A gente vai falar um pouquinho com um dos maiores especialistas no Supremo Tribunal Federal. Esse tribunal que recentemente foi acusado ali de ser um tribunal odiado pela população, amado por outros, certamente um protagonista da nossa história recente do Brasil. Acho que poucas vezes se viu, não me lembro aí do meu tempo histórico de vida, uma composição do Supremo, enfim, que tenha realmente tido tanto protagonismo, está na boca do povo, né? Todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo como dos atores das novelas e torce por uns, detesta outros, enfim. O Supremo virou um grande tema para a comunidade jurídica e para toda a população brasileira. E a gente está aqui com o Oscar Vilhena e ele vai nos ajudar um pouquinho a entender, né, qual é o papel do Supremo na nossa conjuntura atual, se ele está maior, se ele está menor do que deveria ser, qual deveria ser e qual está sendo o papel do Supremo nesse contexto. Então, Oscar, muito obrigada por ter atendido aqui ao nosso pedido, porque eu tenho certeza de que uma visão técnica e, ao mesmo tempo, profundamente conhecedora mesmo, né, da história do Supremo e da evolução dessa corte, eu acho que vai nos ajudar a ter uma visão mais serena de tudo isso do que a gente fala de forma tão apaixonada. Obrigada, muito boa noite para você. Bom, eu que agradeço, para mim é uma honra enorme participar desse diálogo com vocês. Eu tenho muito prazer de ver a OAB participando de todo esse processo, né? Um papel fundamental que teve na defesa das instituições democráticas, na defesa do Estado de Direito. Então, eu diria que não só é uma felicidade pela amizade que me une ao Leonardo, a você, mas também é um orgulho, como advogado, de ver que a minha instituição está tão bem encabeçada e que representa tão bem aquilo que mais importante nós temos, que é a nossa democracia. Léo, o Supremo realmente está na boca do povo e é uma corte que, embora seja uma corte constitucional, adquiriu também relevância em matéria penal, quer dizer, está julgando uma série de ações penais, isso também mobiliza muito a paixão pública, né? O direito criminal é minha área, do Léo, e eu acho que aí grande parte da população sente um pouco o que nós criminalistas sentimos já muito, né? Essa sensação de muitas vezes estarmos nos deparando com arbítrio, com injustiça, mas, por outro lado, com decisões difíceis, mas que devem ser tomadas. O Supremo adquiriu uma vastidão, né? um poder grande. Né? O que você acha? Sim, eu brinco, né? Na minha época de estudante, eu escalava os 11 jogadores da seleção brasileira. Não, hoje ninguém escala, mas todo mundo escala os 11 ministros do Supremo. E aí, sem primeira pergunta que eu gostaria de falar, Oscar, também agradecendo aí por todo o seu carinho conosco e por você emprestar a sua sabedoria, né, sobre o assunto. O Oscar, certamente um dos maiores, se não o maior estudioso do Brasil no assunto no momento. Tentar entender e tentar levar aqui os advogados de São Paulo a entender por que o Supremo se tornou esse protagonismo, se é possível dizer por que ele se tornou, e engatando, considerando essa transformação, se essa transformação nos leva a pensar em mudanças no sistema de indicação, outras coisas assim, de ministros. Por que a mudança e como a gente encara a mudança, Oscar?
Não, eu acho que vocês têm toda a razão, né? Um grande ministro supremo chamado Leomar Balieiro, nos anos 60, escreveu um livro, O Supremo Tribunal Federal, Esse Outro Desconhecido, né? Que não poderia ser um livro mais impróprio para descrever a situação do Supremo hoje, né? O Supremo é arquiconhecido de todos nós, de todas as pessoas que, inclusive, estão fora do mundo do direito, e ele é mais conhecido, inclusive, porque ele toma decisões com maior grau de visibilidade do que os órgãos políticos, né? Quando a gente discute os temas centrais da vida política brasileira, controle de armas, o aborto, as ações afirmativas, o mensalão, enfim, não há tema central à vida política onde não seja o Supremo, se não a dar a última palavra, a dar uma palavra que é muito fundamental na estruturação dessas políticas. Então, hoje o Supremo é um protagonista. Eu acho que é isso que a Patrícia colocou. Ele é um protagonista do sistema político brasileiro, né? Por que raios isso aconteceu, né? Será que o Supremo usurpou a função dos políticos? Será que ele avançou o sinal? Ou tem alguma coisa mais complicada aí por trás? Eu diria, Léo, que sim, né? Em primeiro lugar, a Constituição de 88 ela é muito abrangente, né? Não há tema relevante que não esteja, de certa forma, normatizado na Constituição. O sistema tributário, o sistema financeiro, as bases do direito penal, as bases do direito trabalhista, as bases do direito tributário, né? Então, todos aqueles temas que antes eram temas marginais ao direito constitucional passaram a ser temas constitucionais, né? Então, se o Supremo tem por função guardar a Constituição, e a Constituição, sobretudo, fala, é muito possível que qualquer problema no direito penal, no direito tributário, no direito financeiro, no direito processual civil, termine no Supremo, né? Então, esse é o primeiro ponto, e eu diria aí, não é culpa do Supremo, foi o legislador constituinte que, ao inserir tudo na Constituição e conferindo a guarda da Constituição ao Supremo, ele, de certa forma, transferiu muito poder ao Supremo. Problema número 2, eu acho que foi a concentração de poderes no Supremo, tá? Eu estou falando de uma coisa distinta. Se nós pegarmos na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, as atribuições que o Supremo tem estão divididas em pelo menos 3 tipos de tribunais, né? Na Europa, você tem as cortes constitucionais, elas só recebem ações diretas de inconstitucionalidade. Não passa pela cabeça de ninguém que uma ação penal como essa do 8 de janeiro fosse julgada numa corte constitucional alemã, né? Ele só faz o trabalho que normalmente não envolve uma questão fática, mas envolve uma questão jurídica, né? Depois, essa função que o Supremo tem de rever as decisões de todos os tribunais brasileiros, com os recursos extraordinários, com as reclamações agora que ganharam momento, tudo é uma reclamação para o Supremo, né? Isso não acontece. A Suprema Corte americana, que, de certa forma, policia os outros tribunais, julga 100 casos por ano, né? Então, e depois tem essa série, eu acho que isso, Patrícia, que é mais complicado, são as séries de competências originárias do Supremo, que em outros países são feitas pela primeira instância, que é o chamado foro privilegiado, né, o foro prerrogativo de função, que não é só na área penal. A gente olha muito para a área penal, acho que depois do mensalão, né, mas também ocorre com atos administrativos. Quer dizer, o presidente da Câmara toma uma decisão lá no mesmo dia, a bancada minoritária entra com mandado de segurança contra o ato e o Supremo dá uma liminar em 24 horas. Então, o que eu estou tentando dizer? Que o Supremo concentra o poder que, em outros países democráticos, está distribuído entre 3 tipos de tribunal, né? E esse poder expõe demais o Supremo, né? Vamos pegar a questão que, para mim, me parece mais assim equivocada. Você dar ao Supremo a competência para julgar todos os membros do parlamento e todos os membros do gabinete presidencial, né, os ministros, o que gera um cotidiano litígio de natureza penal de primeira instância no Supremo Tribunal Federal. Isso não tem cabimento,
né? Então, eu acho que é a junção dessas duas coisas, né? Quer dizer, de um lado, Constituição muito grande, de outro lado, concentração de muitas atribuições na mão do Supremo, e em terceiro e último, eu me calo, que é o fato de que ficou muito fácil e muito rápido você levar um caso ao Supremo se você é um partido político, se você é uma organização de âmbito nacional. O que significa que o Supremo, toda vez que há uma derrota pela minoria na Câmara ou no Senado, eles recorrem ao Supremo. Então, o Supremo vira uma espécie de terceira casa congressual, quer dizer, não há uma disputa legislativa que o partido minoritário não busque o Supremo. Então, isso faz com que ele, todo dia, quer dizer, é impossível Eu lembro quando eu fiz minha primeira pesquisa sobre o Supremo, nos anos 90, num ano inteiro, a Veja tinha falado 7 vezes sobre o Supremo. Em pequenas matérias, não tinha nenhuma capa, não tinha nenhuma notícia importante, eram pequenos, o ministro se aposentou. Hoje, você abre o jornal, são 30 referências no mesmo jornal. São 30. Então, o Supremo se tornou isso que vocês estão chamando a atenção, que é um órgão central para a tomada de decisão. Eu recentemente, eu acho que, não estou me recordando onde, mas eu vi uma palestra de um ministro justamente do Supremo que retorquia a essa acusação, que se tornou muito comum. Acho que a gente também pode falar um pouco sobre isso, que acho que é um tema ligado, mas é um pouquinho, né, tem uma decorrência um pouquinho diferente, que é a questão do ativismo judicial, né? O Supremo, então, está legislando, o Supremo, então, está se substituindo ao Executivo, e ele justamente dizia isso: olha, o Supremo, a jurisdição é inerte. Agora, o que aconteceu é que se criou uma cultura de tudo se recorre ao Supremo. Ele deu exatamente esse exemplo que você deu, né? Um partido ali político perde uma disputa numa casa legislativa, ela logo invoca o Supremo para considerar que a lei que passou é inconstitucional. E isso também é algo que eu percebo, acho que recentemente a gente estava comentando isso, né, Léo? Eu acho que o Supremo... bem, não sei como é que ele poderia ter feito, mas o fato é que ele vestiu um pouco essa carapuça, digamos assim. Ele assumiu, ele chamou para si essa responsabilidade de, a pretexto desse controle de constitucionalidade, que tudo, afinal de contas, resulta, né, em alguma borda da Constituição, de fato, decidir sobre tudo e decidir, muitas vezes, a meu ver, né, pela inconstitucionalidade de coisas, de leis, que, enfim, podem ser inconvenientes, podem ser erradas, podem ser equivocadas sob o meu ponto de vista, mas dizer que são inconstitucionais, né? Recentemente a gente teve aí, para os criminalistas, uma decisão do Supremo relacionada ao termo inicial da prescrição da pretensão executória, né, Léo? E a questão de quando começa a contar. E o Supremo decidiu essa questão contra a legem, contra o próprio Código Penal, mas com esse argumento de que, então, haveria uma inconstitucionalidade. Ou seja, eu acho que existe, de certa forma, me parece, às vezes, um abuso de parte a parte. A jurisdição é inerte, o Supremo não sai por aí decidindo da cabeça dele, ele decide quando ele é demandado, mas também me parece que ele, algumas vezes, chama para si um controle de constitucionalidade que não caberia. Aquilo não é inconstitucional, aquilo pode não ser conveniente, não pode ser, né, adequado. Não sei se te parece. O que você... Então, acho que esse é do ativismo judicial que eu queria que você comentasse um pouquinho. Tá. Então, bom, mais uma vez eu estou de pleno acordo com você, mas são duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, como você falou, o Supremo não é um usurpador, ele não sai aí caçando a jurisdição, olha, deixa que eu resolvo, eu faço isso. Lógico, você pode ter alguns atos, você fala, esse ato não precisava ter sido feito, né? E é interessante notar o seguinte, que a busca do Supremo, ela aumentou na medida em que o sistema político perdeu a capacidade de criar consenso, né? Onde o poder político cria consenso, coordena as ações, o Supremo não tem espaço. Agora, quando as decisões tomadas no parlamento elas são muito contenciosas, elas são muito, vamos dizer, uma vitória de maioria, mas que não gerou, de certa forma, um acordo necessário, certamente ela resultará em algum tipo de conflito constitucional. Então, em algum sentido, eu diria, a favor do Supremo, o Supremo age
porque o sistema político falha. Se o sistema político funcionasse bem, se não houvesse tanta violação por parte do sistema político, o Supremo seria muito mais reservado. Então, isso, ponto para o Supremo. Agora, um dos pontos que me parece que é de maior preocupação com o Supremo, que é isso que as pessoas chamam de ativismo, né? Ativismo, a gente brinca, né, no campo jurídico, ativismo é tudo aquilo que eu não gosto. Decidiu contra o que? É ativista. Mas talvez tecnicamente a gente poderia dizer, o ativismo é aquela decisão judicial que se descola muito do que está previsto na lei. Ou seja, quando o juiz constrói algo que, de certa forma, está em tensão, né, com uma norma constitucional, uma norma legal. Isso não é bom, né? E, de fato, o Supremo falha em duas medidas, Patrícia, se eu puder colocar dessa maneira. Em primeiro lugar, o Supremo ele não presta atenção aos precedentes que ele próprio estabelece. Então, você não tem estabilização de expectativa. Quer dizer, quando nós entramos com uma ação e vamos buscar a jurisdição do Supremo, você tem a expectativa de que ele tem lá um repertório de decisões e que ele deveria decidir em conformidade com aquilo que ele já decidiu no passado. Não. Né? Então, isso gera uma grande insegurança jurídica. Muitas pessoas falam que o Supremo ele é um provocador da insegurança jurídica, sobretudo porque ele não teve, ao longo dessas décadas, a capacidade de consolidar a sua jurisprudência. Isso lhe dá muita discricionariedade para decidir cada caso do jeito que ele bem entenda. Ele não está preso aos seus precedentes. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é o fato de que, quando houve a explosão de litígios no Supremo, especialmente a partir dos anos 90, se conformou essa ideia de que você pode dividir a jurisdição do Supremo em 11 gabinetes de 11 ministros, né? A imagem que o ministro Sepúlveda Pertence falava sobre as 11 ilhas, né? Então, e aí piora, porque você tem questões importantíssimas que são decididas muitas vezes de maneira final por um ministro apenas, né? Em contradição com o restante dos ministros, em contradição com as suas próprias decisões anteriores. Então, eu acho que o Supremo poderia, o Leonardo já antecipou o que podia mudar. Uma das coisas que nós temos que mudar é essa ideia de que podemos ter 11 Supremos que partam de cada um dos gabinetes. Não. O Supremo tem o direito de dar a última palavra exatamente pelo fato que ele tem que funcionar como uma corte colegiada, né? A ministra Rosa, que infelizmente deixa o Supremo agora esse mês, tem feito esforços enormes para acabar com essa ideia do império das decisões monocráticas, né? Então, eu acho que esses dois problemas levam as pessoas a atribuírem ao Supremo um papel ativista. Eu não gosto da palavra, mas eu acho que elas têm uma certa razão, de que o Supremo não é capaz de estabilizar a jurisprudência para garantir segurança jurídica aos tribunais inferiores e à sociedade em geral. Quando vocês falam de ativismo, do ativismo judicial do Supremo, eu estava lembrando aqui que semana passada foi o judiciário aqui em São Paulo que decidiu se o restaurante vai me servir água ou não, certo? E semana retrasada eu estava no estádio de futebol com meu filho, né? O estádio de futebol as torcidas levam bandeiras, né, os caras. E as torcidas pararam de levar bandeira, meu filho, por quê? Por que as torcidas não usam mais bandeira? Porque o judiciário decidiu que as torcidas não usam mais bandeira. Então, assim, o judiciário decide se o restaurante vai servir água, se a torcida vai portar bandeira. Me parece que, de fato, há um excesso. Os caras que eu não sei onde está. E para tirar um pouco das costas do Supremo, né? Para todo lugar, né? Parece que há, entendeu? Será que é o judiciário que decidir tudo isso? Então, eu acho que a resposta correta seria: há um problema com o uso de bandeiras, as pessoas usam a bandeira para atacar uns aos outros, a bandeira é instrumento de guerra, então temos que regular isso. Ora, quem que deveria tomar essa decisão? Tá? Deveria ser o Poder Legislativo e, no máximo, o Poder Executivo através do seu poder de polícia, né? Que regula como os espetáculos públicos se realizam, quais são as condições de segurança para o ingresso no espetáculo público. Agora, vamos dizer que esses dois entes não o façam.
E você tem lá uma situação recorrente onde as pessoas usam a bandeira para agredir as outras. E aí alguém entra com uma ação, né? Às vezes é o Ministério Público, e olha, e o Judiciário é o que a Patrícia também disse. Ele não diz, isso não é minha competência, virem-se. Né? Ele assume, fala, lógico, eu faço. Né? Até porque tem um dispositivo na Constituição que nenhuma lesão ameaça direito poderá deixar de ser apreciado pelo Judiciário. Então, veja, eu acho que a gente tem que olhar criticamente o Judiciário, mas também tem que olhar criticamente os outros poderes que muitas vezes deixam de fazer. E alguém é lesado por essa omissão da administração ou do próprio legislativo. Ora, muitas vezes, sim, eu acho que um pouco do que nós estamos falando aqui, o Supremo deveria estabelecer alguns padrões daquilo que ele deve entrar, daquilo que ele não deve entrar. Isso ele não fez, ele não foi capaz de fazer isso. Mas também eu acho que há um problema muito grande de falta de ação por parte dos outros poderes. Oscar, eu queria entrar um pouquinho num tema que está muito candente também agora, nesse exato momento em que a gente conversa, que é a questão da composição do Supremo. Isso também é um assunto tão técnico e, de repente, aí todo mundo tem uma opinião, tem algo a dizer sobre isso. E eu queria te ouvir como especialista, tanto a respeito da questão das indicações, ou seja, se esse nosso sistema de indicação do presidente da República te parece o mais adequado, aqui falando em abstrato, certo? Sem querer discutir aí quem será o próximo indicado, ou a indicação aí do ministro Zanin, mas se, de acordo com o direito comparado, com outras experiências, essa forma de indicação, ela parece conveniente, já porque ela levanta essa suspeita, essa sombra aí, né? Será que o indicado pelo presidente não vai favorecer o presidente, enfim? E, por outro lado, a forma de perpetuação, né? Se os ministros deveriam ter um mandato de um período curto, ou deveriam ficar até aposentadoria, ou deveria ser vitalício, né? Como na Suprema Corte Americana. Como é que você acha que é o modelo adequado para a composição do Supremo? Então, veja, eu tenho um aluno muito inteligente que fez uma pesquisa agora, pegando todas as democracias estáveis do mundo, então, mais de 40 países, e verificando qual é o processo de nomeação dos ministros dos tribunais constitucionais ou das Cortes Supremas, né? Então, Patrícia, já que você pediu para essa coisa do direito comparado, eu acho que a gente podia dividir em dois blocos, né? O bloco dos países parlamentaristas, né? Então, principalmente os países europeus, mas também outros países parlamentaristas na Ásia ou mesmo o Canadá, né? Normalmente é o seguinte: você tem 1/3 dos ministros nomeados pelo primeiro-ministro, pelo governo de plantão, né? 1/3 pela Câmara Baixa e 1/3 pelo Senado, né? Alguns você tem uma variação, que é 1/4, 1/4, 1/4. Quer dizer, o último quarto seria pelos próprios juízes, né? Então, eu diria que nos regimes parlamentaristas você tem uma maior diversidade em quem indica os ministros que vão compor as cortes superiores, né? Mas, normalmente, tem uma ratificação por um órgão do legislativo, que normalmente é o Senado em quase todos esses países, né? Nos regimes presidencialistas, no qual nós inserimos, quase todos copiamos o modelo americano. O presidente faz a nomeação e um órgão legislativo, que é o Senado, faz a ratificação depois de algum tipo de arguição. Então, veja, o Brasil não é um ponto fora da curva. O Brasil está no mesmo grupão dos países presidencialistas. Alguns países modernizaram um pouquinho isso. Hoje mesmo tinha um professor aqui, Martin Bomer, um argentino, e ele estava me explicando um pouco o sistema argentino, que é um modelo igual ao brasileiro, só que o presidente, quando vai indicar alguém, ele precisa expor publicamente quem ele vai indicar e por que ele vai indicar. E essa pessoa vai passar por uma sabatina da sociedade civil. Então, a universidade, o colégio de advogados lá, os pesquisadores vão ter uma oportunidade, e aí o presidente confirma ou não a sua indicação. Aí, confirmado, essa pessoa vai para outra audiência pública, no qual
o Congresso convida atores externos para perguntar. Então, quer dizer, é o mesmo modelo que o brasileiro, só que com algum grau de controle maior. Sem dúvida nenhuma, o modelo brasileiro ele tem se demonstrado muito ineficaz, né? E por que é ineficaz? Porque como os membros do Senado, que deveriam fiscalizar de forma muito contundente a escolha do presidente, podem ser julgados pelo próprio Supremo, e aí é que está a diferença do modelo americano para o modelo brasileiro. É igualzinho, só que os senadores lá não são julgados pelo Supremo. Então, eles podem arguir contundentemente um candidato ao Supremo, porque no dia seguinte ele não será réu, né? No caso aqui, nós temos muitos senadores que são réus, que esse é um problema da delinquência do Senado, mas muitos deles que são réus e que já sabem que o processo dele vai cair com aquele que ele está sabatinando. Então, veja, a sabatina do Senado ela é politizada, às vezes tem mas o fato é que nós, historicamente, a não ser na República Velha, nos casos um pouco de... Enfim, são casos muito peculiares, mas nós nunca tivemos uma escolha obstaculizada pelo Senado. Então, eu diria sim, o modelo brasileiro deveria passar por um aperfeiçoamento. Eu acho que o aperfeiçoamento é ter mais publicidade, ter mais justificativa, ter mais possibilidade de veto da escolha do presidente. A outra coisa que você falou, eu acho que também faz todo sentido, que é o mandato, né? O mandato, ao meu ver, não pode ser pequeno, porque isso levaria uma porta giratória, que a pessoa entra, fica no Supremo um pouco de tempo, já sai, vai advogar, influencia o Supremo. Então, eu acho que as pessoas têm que ficar bastante tempo até para se descolarem de quem os indicou. Mas esse tempo não pode ser 35 anos, não pode ser um período exorbitante como hoje a gente pode ter, né? Tradicionalmente, também nos países democráticos, quando há mandato, é um mandato que vai variar de 12 a 15 anos. Eu gosto do mandato mais longo, acho que isso seria bom para o Brasil, como agora está se discutindo nos Estados Unidos, porque lá os mandatos podem ser até mais longos, porque lá não se aposentam aos 75, né? Se aposentam sob bom comportamento. As pessoas ficam até os 95 lá na corte, e isso atrapalha, né? Oscar, uma coisa que eu vinha pensando em você, quando você fala que um dos problemas do Senado é que o Senado é julgado pelo Supremo, um dos problemas são as causas criminais. Então, me parece, agora criminalista, né? Eu estou aqui entre dois criminalistas, que o foro prerrogativo de função, pelo menos na parte criminal, atrapalha a vida do Supremo. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho... você falou aqui que você sabia escalar, né? Hoje todo mundo sabe escalar o Supremo e talvez não sabe escalar a seleção brasileira, né? O presidente Fernando Henrique, que notou isso lá atrás, no Mensalão, eu lembro ele dando uma entrevista, e falou assim, é muito estranho, porque ninguém conhecia os ministros do Supremo, de repente todos passaram a ser conhecidos, né? Isso também é um impacto da televisão, isso aconteceu, eu lembro, o primeiro julgamento televisionado foi um mandado de segurança do Fernando Collor quando ele estava sendo impeachmentado, né? Aliás, um julgamento que deu 4-4, eles suspenderam o julgamento, foi Mas depois disso, acho que foi o ministro Marco Aurélio, da presidência, quem estabeleceu. Eu diria que o televisionamento, vocês criminalistas têm muita implicância com isso, eu entendo por quê, né? Porque você tem um problema do julgamento quase que popular. Ora, eu acho que do ponto de vista da transparência republicana, um órgão que toma tantas decisões assim, é positivo que ele seja o mais transparente possível. O erro é ele julgar questões criminais, o erro não é o televisionamento. Eu acho que nós deveríamos ter muito cuidado. Então, se eu puder dar meus palpites, evidente que eu vejo como, num futuro, a necessidade de nós restringirmos a jurisdição do Supremo, né? Então, primeiro, não pode ter mais o julgamento, o famoso foro privilegiado. Isso você tem que resolver de outra maneira. Talvez um tribunal de segunda instância de Brasília julga os políticos que cometam, mas você não quer colocar na primeira instância, porque discute-se o fenômeno Moro, um juiz sozinho vai decidir tudo. Então, põe num tribunal, resolve esse problema, né? A outra coisa, Léo, é a questão dos recursos, né? Isso também, a advocacia, eu acho que compreende, às vezes, eu
não concordo muitas vezes num argumento genérico. Não podemos reduzir recursos. Não é isso. Agora, nós não podemos ter um processo interminável, né? O ministro Peluso adorava falar isso, a interminabilidade do processo. Então, o que a gente tem que saber é que tem 2 graus de jurisdição. Essa é a regra. Isso que está na Declaração Universal de Direitos Humanos, isso que todas as democracias praticam. Você tem uma primeira instância, tem uma segunda instância. A terceira instância é excepcionalíssima, né? O que nós estamos vendo hoje, né? O Supremo diz que, com as diversas restrições processuais aos recursos, ele não julga mais tantas coisas. Mas o fato é que o que ele tem julgado de reclamação, né? E faz de reclamação um remédio para corrigir qualquer coisa, né? Então, de fato, isso dá ao processo brasileiro uma interminabilidade. E quando o processo é interminável, a quem que ele beneficia? Ele normalmente beneficia quem se conduz mal. O mal pagador, ele estende o mal pagar porque ele vai conseguir driblar aquilo por muito tempo. E também é importante a gente ver que quem litiga no Brasil, a gente tem muito litígio, não é verdade, são poucos os litigantes que litigam muito. Então, nós sabemos quem são os litigantes estratégicos no Brasil. Muitos deles são do poder público, né? É a Fazenda Nacional, é a Previdência, são algumas prefeituras que usam o sistema para deixar de cumprir as suas obrigações. Então, eu diria que nós precisaríamos reduzir a competência do Supremo e, ao fazê-lo, nós estaríamos reforçando o poder das instâncias inferiores. Perfeitamente. Bom, gente, eu acho que a gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Oscar, super obrigada por ter trazido luz para esse tema, como eu disse, muito nebuloso, muito apaixonado e que fica muito personalizado, né? E a gente também vive essa coisa de julgar os ministros, né? A pessoa física ali, ou de atacá-los, ou de endeusá-los, né? E eu acho que o que a gente falou aqui foram questões estruturais, né? A gente não pode ter um sistema que dependa das pessoas ali, né? Das suas virtudes ou dos seus defeitos. A gente tem que ter um sistema pensado racionalmente e que funcione. Eu acho que a gente conseguiu aqui ter ideias de por que estamos aqui nesse atoleiro e de como poderíamos sair dele. Léo, quer fazer alguma consideração final? Não, falou tudo. É sempre bom ouvir o Oscar nesse tema que todo mundo quer ouvir, né? Quando a gente pode ler o Oscar uma vez por semana, mas é melhor a gente poder ouvir. E aproveitem, né, aqueles que vão nos assistir, esse momento, e enviem sugestões, né, para os novos temas, enviem sugestões, a gente vai continuar aqui no debate. Oscar, mais uma vez, obrigado. Olha, não, eu que agradeço, para mim uma honra, um prazer conversar com vocês e aproveitar para dizer que fazer uma homenagem aqui à própria ministra Rosa Weber, que está deixando o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ela tocou em diversos desses pontos que nós estamos falando, o ponto do ativismo, o ponto da monocracia, das decisões monocráticas, a discrição, né, a austeridade com que ela exerceu esse poder. E eu acho que a Patrícia tem tido um papel muito importante, o Léo também nisso, de que a presença de mulheres nos tribunais, hoje mesmo nós tivemos no Conselho Nacional de Justiça a discussão de uma resolução, para que haja uma proporcionalidade entre a presença das mulheres na vida brasileira e a presença das mulheres dentro dos tribunais. Eu sei que vocês têm feito um esforço muito grande para isso aqui em São Paulo. Eu acho que isso é fundamental. E a ministra Rosa Weber deixará um legado de como as mulheres conduzem a justiça de uma maneira muito sensata, muito austera, muito precisa do ponto de vista técnico no Brasil. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a nova escolha, e eu espero que seja uma mulher, se for uma mulher negra, tanto melhor, mas que seja uma mulher escolhida para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. É o que nós esperamos também. Bom, é isso, e até a próxima segunda com mais um Pontos e Vista. Uma ótima semana para todo mundo. Boa noite.